Fala galera do Pro Futebol, tudo bem com vocês? Podia ser mentira, podia ser miragem, mas não é. Eu sou o Henrique Bulli, estamos de volta com o Pro Futebol oficialmente. Estamos de volta com o site, depois de alguns meses de ato, estamos de volta com o YouTube. Redes sociais não pararam, né? Então não tem como dizer que tá de volta o que nunca parou. Mas oficialmente estamos de volta, tá bom? Se você ainda não viu nada sobre isso, acesse nosso site. Tem um editorial explicando o que a gente vai fazer de novo, de diferente. Tem explicando como que vai funcionar o site, tem coisa muito importante para vocês saberem, principalmente com relação aos assinantes, mas também estávamos parados nos vídeos, né? A gente não fazia vídeo há bastante tempo, se não me engano, o último que eu fiz foi na época do draft. Fiz umas 2 lives com o Devão também, mas depois a gente parou também, porque a gente precisava cuidar dessa reestruturação. E esse é o primeiro vídeo oficial de volta, então assiste a vinheta aí, presta atenção na gente, a gente vai tentar fazer tudo com cenário novo, coisa nova, e é isso. Sejam bem-vindos de volta. Rapaziada, o vídeo de hoje, como a iluminação nos mostra, é sobre Dallas Cowboys. E eu não escondo de ninguém, né? A gente nunca escondeu isso no Pro Football, mas não é segredo que eu torço para o Philadelphia Eagles. E eu começo esse vídeo dizendo que eu não sinto prazer nenhum em fazer ele, porque eu acho que o Dallas Cowboys se tornou uma franquia chata, tá? Isso é muito culpa do Jerry Jones, mas a gente vai devagar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo especificamente, ele tem nome e sobrenome, Micah Parsons. É um dos principais edges da liga, é um dos melhores jogadores jovens da liga, e os Cowboys estão fazendo todo o esforço do mundo para irritar o Parsons. E eu não consigo entender o porquê, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre por que eu acho que isso é um problema muito grande para Dallas Cowboys, não só pelos problemas mais óbvios, né, tipo, pagar mais caro, mas porque eu acho que no geral isso deixa um precedente muito ruim para a franquia. Então assim, se você não tá morando numa caverna, você sabe que o Micah Parsons ainda não renovou o contrato dele com os Cowboys. Geralmente, as superestrelas da NFL, elas costumam renovar ali depois do seu terceiro ano, que é o prazo mínimo, né? O jogador precisa ter 3 anos na NFL para poder renovar o contrato. E algumas, de fato, estendem um pouquinho mais, né? As principais estrelas acabam renovando um pouquinho mais cedo. Vários times fizeram isso. Joe Burrow renovando depois de 2022 é um que vem fácil na cabeça, mas tem vários e vários outros, não vale a pena ficar mencionando aqui. A questão é que o Dallas Cowboys já teve 4 anos de Micah Parsons e não só não renovaram com ele depois da terceira temporada, como não renovaram logo depois da quarta. E a gente está em julho, os training camps para 2025 vão começar e o Micah Parsons não renovou esse contrato ainda. Tá, e aí você me pergunta, qual é a informação nova nesse caso? A informação nova é basicamente a mesma coisa que aconteceu no ano passado 2 vezes e as 2 vezes foram problemáticas. Tá rolando esse boato de que os Cowboys não aceleraram muito o processo. A gente tá numa época em que nada acontece. Todo mundo tá de férias antes do training camp, tem jogador que já tá treinando, tem jogador que ainda tá descansando. É uma época que de fato as coisas são menos ativas. Mas se esse contrato tivesse sido assinado antes, a gente não tava se preocupando com isso. E a expectativa dos Cowboys é que ainda tem esse acordo, mas os relatos que estão surgindo nesse momento são de que as coisas não estão rodando naquele ritmo que você espera quando você vai atingir uma negociação. E eu acho que assim, o caso do Micah Parsons ele é muito sintomático, tá? Porque a gente tá falando de um cara em que a renovação é completamente óbvia. Os Cowboys não vão deixar de renovar com o Micah Parsons. Isso é óbvio, seria uma burrice tremenda. Acho que até para os padrões do Jerry Jones pós-95 seria uma burrice tremenda. Mas eles estão perdendo tempo e perdendo dinheiro com isso. Porque eu acho que é até óbvio você pensar que você quer agradar os principais jogadores do seu time, da sua franquia, que você quer eles felizes, que eles se sintam satisfeitos. E esse não é o caso do Micah Parsons. A gente tá vendo essas discussões com relação à renovação dele há meses. Sabe, há um ano, na verdade. Essa discussão existia na intertemporada de 2024, mas ela se intensificou esse ano, porque no ano passado o CeeDee Lamb ganhou a sua renovação, o Dak Prescott ganhou a sua renovação e o Micah Parsons não ganhou. E aí, pô, eu acho que a gente lembra do que aconteceu no ano passado, né? O Jerry Jones ele deu declarações públicas falando que ele não tinha essa pressa para renovar com o CeeDee Lamb. Aí o CeeDee Lamb fez o holdout, o CeeDee Lamb deu aquelas indiretazinhas de social media, eventualmente ele conseguiu um acordo dele, mas o acordo foi de 34 milhões por ano, abaixo apenas do Justin Jefferson. Se isso é merecido ou não, se tem recebedores melhores ou não, eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que é um contrato justo pro CeeDee Lamb, tá? E eu vou morrer aí. Só que não foi o único contrato que os Cowboys renovaram no ano passado.
E os Cowboys tiveram tempo para renovar com o Dak Prescott. Os Cowboys tiveram tempo suficiente para poder fazer isso com um processo melhor. E quando eles fizeram isso, foi um contrato de 240 milhões de dólares por 4 anos, no dia em que os Cowboys iam estrear, que ele foi assinado. 60 milhões por ano continua sendo por muito, né? Um contrato com a maior média salarial de um quarterback na NFL. E aí eu acho que é muito fácil falar também que não é um contrato justo. O Prescott não é o melhor quarterback da NFL, tem contratos muito melhores e mais atuais. Vale pensar, por exemplo, o Josh Allen, que recentemente assinou uma outra extensão e ele está em 55 milhões de dólares por ano. Então qual que é o ponto aqui? Bem simples. Quanto mais se demorar, mais você vai pagar, filhão. Né? Foi o caso com o Prescott, foi o caso com o Lamb e está sendo o caso com o Micah Parsons. O Micah Parsons hoje, ele não renova abaixo de 41 milhões por ano. Acho que isso é óbvio, é claro, é evidente. O Myles Garrett, ele conseguiu uma extensão gigante com o Cleveland Browns, depois de brigar por pouquíssimo tempo com a franquia, e os Browns fizeram um bom trabalho pagando ele, recompensando ele e mantendo ele no time. Logo depois, o Ja'Marr Chase renovou, e o Chase se tornou o não quarterback mais bem pago da liga, com 41 milhões. Eu não lembro se é 41 ou 41,25, tá? Vou ficar devendo isso porque eu tô puxando de cabeça. Mas o ponto é que o Parsons não vai renovar abaixo disso, tá? O Parsons, ele é um edge jovem, ele é um edge com produção, ele é um edge que ele não tem um histórico muito grande de lesões. Ele é um cara provado, ele é um cara que ele tem versatilidade, embora os Cowboys tenham feito uma decisão acertada de colocar ele como full-time edge. Tudo pesa a favor dele, sabe? O Parsons sabe que ele vale o que ele vale. E os Cowboys sabem disso também. Então qual que é o ponto aqui? Podia só ter renovado, irmão. Podia ter feito isso muito mais certo. Podia ter resolvido essa situação. A gente não precisava estar gravando o vídeo. Não precisava perguntar isso pro Jerry Jones ou pro Stephen Jones toda vez com relação ao Micah Parsons. Eles não precisavam falar que não tem urgência. Podia só ter resolvido o problema. E a gente fala bastante dessa peste de America Team dos Cowboys. Mas, cara, ninguém quer saber de distração no training camp. Isso é ruim, essas coisas elas te tiram do foco. O Jordan Love, na busca pela renovação dele, cara, estando presente, tava no treino, isso é ruim. San Francisco 49ers, toda vez tinha uma discussão com relação ao contrato. Teve o Deebo Samuel, teve o Brandon Ayuk, tem o Trent Williams. Tipo, ruim, sabe? Nick Bosa, ruim. Esse ano os 49ers tiveram uma off-season limpa. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito bem pro time. No caso dos Cowboys, a decisão sempre demora e ela nunca parece a decisão acertada. Quando é uma decisão, de certa forma, óbvia. Demitir o Mike McCarthy ano passado era uma coisa óbvia. Você podia argumentar das boas temporadas dele, eu concordo. Não é que o Mike McCarthy seja um pior treinador da história. Mas ficou claro que depois de 5 anos ele não poderia levar o time a esse salto, sabe? Renovar com o Dak Prescott no começo da intertemporada, renovando com um contrato mais barato na média, era uma decisão mais acertada. Renovar com o CeeDee Lamb e não ter toda uma distração sobre holdout, sobre ele estar presente ou não, era uma decisão mais acertada. E renovar com o Micah Parsons, sabendo que você vai ter que pagar o Micah Parsons, porque ele é o Micah Parsons, seria a decisão mais acertada. Mas a gente está em julho de 2025 e veja só. E na real, caras, que eu acho que isso é um sintoma geral da inércia que virou esse time. Porque, torcedor dos Cowboys, você me desculpe, mas eu não consigo ver como esse time vai poder brigar por playoffs e Super Bowl nesse momento, tá? O time tem talento, o time tem bons jogadores. Eu não tô argumentando isso. Eu tô argumentando que eu consigo ver vários times da NFC em uma situação melhor, em uma situação mais confortável, e esse problema ele vem de uma inércia geral, tá? Ele vem da contratação do Brian Schottenheimer, que eu não consigo entender a lógica. Ele vem de mais uma off-season com distrações, como esse caso do Micah Parsons. Ele vem de um dono que. Ah, cara, nem vou falar de Jerry Jones, desculpa. Vocês já sabem tudo que a gente acha, a gente já tem 1 milhão de textos do Pro Football sobre isso, já falei em podcast, já sabem tudo que vocês têm que saber do Jerry Jones. Não é novidade. Mas é mais um motivo para os Cowboys não conseguirem dar esse salto que a gente espera há tanto tempo, tá? E assim, eu acho que os Cowboys, eles entram em 2025 abaixo do que eles estiveram em outros anos, em relação à possível janela de brigar por coisas maiores. Posso ser surpreendido, tá? Mas eu não consigo ver motivos, por exemplo, porque eu estaria confiando mais nos Cowboys do que eu confiaria mais no Philadelphia Eagles ou no Washington Commanders. Eu não consigo ver nenhum motivo para isso, tá? Eu acho que esse vídeo ele vai acabar apelando bem pra torcida do Dallas Cowboys, porque eu acho que se você tá muito confiante no time, eu não vou conseguir entender o motivo, sendo bem sincero. Mas eu quero pensar, na verdade, que todo torcedor do Dallas Cowboys consegue reconhecer esses problemas, né? Consegue reconhecer o porquê que não renovar com o Micah Parsons é ruim,
consegue reconhecer o porquê que várias e várias decisões do Jerry Jones são ruins e por que essa demora na renovação é ruim. Eu acho que tem exemplos claros em relação à parte financeira, em relação à parte dentro de campo, em relação à preparação, que provam o porquê que o time está numa situação bastante desconfortável nesse ano, e esse é mais um problema. Mas é um problema que poderia ter sido resolvido há muito tempo, né? E a gente não tá vendo isso vindo do Dallas Cowboys, e é uma pena. É uma pena porque esse time está desde 1995 sem atingir ao menos a final de conferência, e tem umas das torcidas mais bonitas do Brasil, mais legais do Brasil. É gigantesco lá fora, tem essa peste de America's Team, então merecia mais, em todos os sentidos. Merecia mais na produção dentro de campo, merecia uma organização melhor, merecia um dono melhor. Enfim, amigos, é isso. Eu sei que esse vídeo talvez ele tenha sido um pouco batendo num tópico um pouco batido, mas é que eu quero fazer um pouquinho mais disso. Eu quero só ligar a câmera e fazer, como está sendo o caso desse vídeo, né? E também acho que eu preciso desenvolver um pouco mais para vocês, porque se você acessar o ProFootball, você vai entender o porquê que nós tomamos a decisão de pausar o site no momento que nós pausamos e agora que nós voltamos, como que o conteúdo vai se dividir. Não vai ser só o ProFootball como site nosso foco, vai ter foco no YouTube, vai ter foco nas redes sociais. E aqui eu deixo um pedido mais sincero possível. Nos apoiem nas redes sociais, sigam o ProFootball no Instagram, sigam o ProFootball no Twitter, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, porque vai ser um foco muito mais dividido. E é o que a gente quer fazer porque é o que a gente acredita. A gente quer que o ProFootball continue sendo vivo e tendo muito conteúdo e entregando tudo que ele entregou, só de forma diferente. Agora não vai ser só no site. E a gente tem um reforço maravilhoso também na equipe, já está divulgado nas redes, você não viu? Então acessa o site, pelo amor de Deus, leia nosso querido editorial e vê lá. Mas um grande abraço, estou muito feliz que a gente conseguiu estabilizar o ProFootball e fazer uma coisa nova. Um grande beijo, até mais.